Queridos, nós estamos aí às portas de 2019. Nós estamos na perspectiva de um próximo ano, de um ano vindouro cheio de alegria, cheio de realizações, um ano que trará com certeza dentro dos nossos pensamentos, dentro do nosso entendimento, trará para cada um de nós muitas alegrias. É isso que nós esperamos, é isso que nós queremos. Alguns já fizeram seus planejamentos para o ano de 2019. Planejamento estudantil, planejamento profissional, planejamento relacional, conjugal, planejamento até a nível de orçamento. Assim como o governo faz o seu orçamento, tem o seu orçamento planejado para o ano, algumas famílias também já montaram ali seu orçamento. Os donos de empresa, irmãos nossos que estão à frente de empresas, já estão fazendo, ou já fizeram um planejamento para 2019, para que 2019 não seja igual a 2018. Porque nós sempre estamos em busca do melhor, sempre estamos em busca da excelência. Não queremos viver a mesma coisa, nunca viver a mesma coisa, estamos sempre em busca da excelência. E hoje nós estaremos falando a respeito de família. Ponha em ordem a tua casa. E aí um texto que os irmãos lerão daqui a pouco, lembrando que hoje pela manhã estivemos falando a respeito do rei Ezequias. Em Isaías capítulo 38, falamos a respeito do rei Ezequias. E falamos a respeito da enfermidade dele. Falamos o quanto ele orou, que ele se colocou à disposição do Senhor e virou seu rosto para a parede. Deus ouviu, atendeu a oração do seu servo, lá em Isaías capítulo número 38. Mas eu quero falar sobre o mesmo cidadão, o mesmo rei nesta noite, e ver um lado falho na vida dele. Que nós temos os lados positivos em nossas vidas, mas temos também algumas falhas. E estas falhas, elas precisam ser corrigidas. Essas falhas precisam ser trabalhadas nesse trajeto que nós estamos, neste laboratório que eu falo sempre, o laboratório que é a nossa vida aqui na face da terra. Precisamos ajustar algumas arestas em nossas vidas. E o texto nos diz assim, lá em Reis, 2 Reis, capítulo 20, versículo número 1. Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Uma coisa que chama bastante atenção aqui é quando o Senhor Deus fala, através de Isaías, para o profeta, para aquele rei: ponha em ordem a sua casa. Quem é dona de casa sabe perfeitamente que quando chega uma visita na parte da manhã, em muitos dos nossos lares, quando nós temos assim 2, 3 filhos ou netos morando com a gente, algumas coisas estão fora do lugar. E uma das frases célebres que muitas irmãs falam é o seguinte: não repare a bagunça. Não repare, não repare, não repare. Porque eu vou ainda ajeitar a minha casa. Eu tenho que ajeitar a casa ainda. O esposo saiu agora para trabalhar, o meu filho saiu ainda há pouco para estudar. Não repare, não repare. Aí nós sempre falamos o seguinte: não, fique tranquilo, não vou reparar nada não. Mas quando o Senhor fala para Ezequias aqui, ponha em ordem a sua casa, o Senhor não estava falando, obrigado. O Senhor não estava falando simplesmente a respeito da casa a nível de alvenaria. O Senhor estava falando a respeito da vida dele. Este é o último culto deste ano, culto da família. E é um momento para nós repensarmos o que nós fizemos em 2018, a nível de família. O que eu consegui avançar a nível de família em 2018. O que eu preparei em 2018 para os anos subsequentes. Então ponha em ordem a sua casa, é o tema da mensagem desta noite. Neste outro slide nos mostra uma pessoa assentada ali num trono, numa cadeira, e ele conseguiu colocar
uma certa quantidade de dominós em pé. E lá no final, tem uma criancinha lá que deu um toque, nós já brincamos disso, muitos de nós já brincamos, já fizemos isso. Deu um toque e as pedras foram caindo, destruindo tudo quanto aquele senhor construiu. E às vezes acontece isso em nossas vidas também. Acontece isso em nossas vidas. Nós construímos, mas as pessoas que vêm após cada um de nós, essas pessoas não dão continuidade. E quando nós colocamos essas pedras um tanto quanto mais afastadas uma da outra, se uma cair, não tem condições de derribar ou de derrubar a outra. Então aqui, quando nós observamos essa situação, essa criança metendo o dedo aqui neste primeiro dominó, e ele vai derrubando, desfazendo tudo quanto essa pessoa que está sentada nessa cadeira fez. Assim acontece também em nossas vidas, assim também acontece na vida da igreja, assim também acontece na vida espiritual dentro de uma família. Nós construímos, mas aqueles que vêm depois de cada um de nós, eles conseguem destruir tudo quanto nós construímos. Mas por culpa de quem? Se aquele senhor da imagem anterior tivesse colocado as pedras de uma forma que uma ao ser derrubada não esbarrasse na outra, manteria tudo tranquilo. Mas ele colocou as pedras de tal forma, não arrumou as pedras adequadamente, e então aquela pedra, a primeira pedra, a última pedra foi derrubando, até chegar onde aquele senhor começou a realizar um trabalho. Assim também é a nossa vida, assim também é a nossa família. A ordem que Deus deu, qual foi a ordem que Deus deu a Ezequias? Põe em ordem a sua casa. Ele não colocou em ordem a casa dele. Ele obedeceu a Deus. Ele foi curado naquele momento que tanto precisava, mas ele não colocou em ordem a casa dele. Quando nós lemos a história, nós vamos observar o que Ezequias fez. Ele não colocou a casa dele em ordem. E por não ter colocado a casa dele em ordem, sucederam fatos terríveis na família dele. Alguém certa feita já escreveu, Vitor Hugo escreveu o seguinte: quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. E às vezes nós temos dentro de casa as pessoas, filhos, esposo ou esposa, que nós, por amarmos tanto, nós não queremos corrigir. E por não querermos corrigir, nós estamos poupando o lobo. E estamos sacrificando a ovelha, sacrificando a família, sacrificando os nossos filhos, sacrificando os nossos netos, sacrificando os nossos bisnetos. Então o Senhor Deus, ele deu uma ordem para Ezequias, mas Ezequias não cumpriu. A história nos fala claramente a respeito deste homem. Quando nós vamos um pouco mais adiante, Manassés, que foi o filho de Ezequias, Manassés nasceu 3 anos depois que seu pai foi curado. Ezequias foi curado daquela enfermidade, e 3 anos após, o filho de Ezequias, Manassés, nasce. E nisso que ele nasce, com 3 anos de idade, Ezequias, pela ordem que ele recebeu de Deus, era para ele começar a trabalhar na vida daquele garoto. E às vezes nós imaginamos que devemos trabalhar na vida dos nossos filhos somente quando eles alcançam a adolescência, alcançam a mocidade, alcançam a maioridade, que nós precisamos trabalhar. Mas ele não trabalhou na vida daquele filho. Nesse slide seguinte nos diz assim, tinha Manassés, que está no capítulo 21, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. O seu pai tinha feito coisas grandiosas, e dando continuidade a 2 Reis, capítulo 21, versículo 2, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões diante dos filhos de Israel. O que estamos vendo aqui? Acás foi o pai de Ezequias. Acás foi o pai de Ezequias. Ezequias foi o 13º rei de Judá. E aí veio depois, assim que o pai morreu, assim que Ezequias morreu, veio Manassés. E Manassés não seguiu a orientação do pai.
não seguiu a orientação do pai? Será que foi por desplicência o filho se revoltou? Eu creio que aquele garoto se revoltou contra o pai, porque tudo quanto o pai fez, ele destruiu. Tudo quanto o pai havia feito de bom, ele destruiu. Mas eu vejo que a educação que às vezes nós passamos para os nossos filhos, as orientações que às vezes nós passamos para os nossos netos, as orientações que nós passamos para aquelas pessoas que estão próximas a nós, não são as orientações que o Senhor Deus está querendo que nós passemos para elas. Às vezes é uma orientação muito superficial, às vezes é uma orientação muito assim simplória, e os nossos filhos crescem olhando para cada um de nós. Ezequias fez coisas erradas também, e certamente Manassés, ele olhou e viu e acompanhou os erros do seu pai. E hoje em dia, muitos filhos estão vendo as coisas erradas que nós pais estamos fazendo. Falamos para os filhos para não mentirem. E às vezes em muitas casas ainda existe o gato da luz, o gato da água, o gato net, existe muitos gatos dentro de casa. Às vezes até falamos assim, diz que eu não estou, quando alguém telefona e o pai está em casa, e os filhos estão ouvindo, o filho está vendo tudo aquilo ali. E com isso os filhos vão crescendo e vão crescendo dentro dessa ideia, a ideia da mentira, a ideia de um evangelho falso, de um evangelho que não é verdadeiro, de um evangelho caixa dois. E eles crescem com esta ideia e repassam isso também para os seus filhos, para a próxima geração. É interessante que quando nós observamos que 100 anos à frente, depois que Manassés toma a posse como rei, 100 anos à frente, cumpre-se uma profecia. Babilônia cerca Jerusalém, 100 anos depois, 100 anos após, 100 anos à frente, Babilônia cerca Jerusalém. E qual foi a causa? A causa nós encontramos aí em Jeremias capítulo 15, versículo de número 4, que nos diz assim, entregá-lo-eis ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. 100 anos depois. Não aconteceu no dia seguinte, não aconteceu na semana seguinte, não aconteceu no mês seguinte, não aconteceu no 5 anos seguintes, 10 anos seguintes, mas 100 anos depois. Olha só o que pode acontecer com uma família quando não prepara os seus filhos, quando não prepara os seus netos, quando não tem uma família estruturada. Qual o legado, qual a herança que nós podemos deixar para os nossos filhos se nós não estruturarmos, se nós não arrumarmos a nossa casa? E essa casa aqui, essa casa espiritual, esse templo que somos nós. Então 100 anos depois, a Babilônia cerca Jerusalém, invade Jerusalém e toma tudo quanto existe ali em Jerusalém. 100 anos depois. Não foram poucas coisas, isso tudo estava escrito, foi uma profecia, porque ia acontecer por causa de Manassés. É interessante que este jovem, ele fez tudo, repetindo, ele fez tudo de errado em relação aos ensinamentos do pai. Tudo de errado. E aí nós começamos a observar que o útero onde foi gestado o cativeiro babilônico foi a casa de Ezequias. O útero onde foi gestado o cativeiro babilônico foi a casa de Ezequias. Olha só a consequência. A consequência quando as famílias não procuram se estruturar, as famílias não procuram estar na presença do Senhor, não procuram se aperfeiçoar, crescer cada vez mais na presença do Senhor. Lá na frente, o que aconteceu? Babilônia veio e invadiu. E tudo começou aonde? Na casa de Ezequias. Então por isso que é muito importante esse tema, põe em ordem a tua casa. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, todos estão imbuídos num único propósito, de edificação da casa, de crescimento, de fortalecimento da casa. Foi gestado na casa de Ezequias. E este homem, ele começou bem, mas ele teve uma dificuldade no percurso da sua vida, em que seu filho descambou para um outro caminho. Aí nós continuamos a observar que Davi,
Davi, ele ganha o mundo, mas perdeu sua família. Davi ganhou o mundo, mas perdeu a sua família. Perdeu a sua família. Noé, ele perde o mundo, mas ganha a sua família. Às vezes nós estamos preocupados, igual a irmã Priscila estava falando aqui à frente, né? Tão preocupado em fazer tantas coisas na igreja e fora da igreja, e esquecemos do essencial, que são os nossos filhos, que estão dentro da nossa casa. Esquecemos da educação dos nossos filhos, da educação espiritual, e imaginamos que a educação espiritual tem que ser somente na igreja, o professor da classe das crianças, que o pastor tem que trabalhar na área espiritual, tem que educar. Essa educação tem que começar em casa. Davi ganhou o mundo, mas perdeu a sua família. O grande rei Davi. Se nós olharmos a história de Davi, nós veremos o que aconteceu na família de Davi. Olhamos lá na frente o que aconteceu, coisa terrível, o reino foi dividido. O reino foi dividido. Mas Noé já foi o contrário, ele perdeu o mundo, mas ganhou a sua família. Todos morreram, mas a família dele foi salva. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo, o último culto da família do ano de 2018, é um momento para nós pararmos, para nós analisarmos o que tem sido a nossa vida em relação à família. Como que eu estou tratando Deus dentro da minha casa? Como que eu estou repassando a mensagem de Deus para os meus filhos? Deus está preocupado com as futuras gerações. Deus está preocupado com esta geração, mas Deus está preocupado com as futuras gerações. Deus não está preocupado somente com agora, o mês de novembro. Nesse slide seguinte já nos fala que Deus está preocupado com as futuras gerações. Deus está preocupado com os nossos filhos. Deus está preocupado com os nossos netos. Deus está preocupado com os nossos bisnetos. Quantos filhos estão afastados da presença do Senhor por causa dos pais? Quantos netos estão afastados da presença do Senhor por causa dos avós? Então é um tempo de nós pararmos e analisarmos a respeito daqueles que vêm depois de nós. Nós partiremos um dia nós iremos embora. A vida não é eterna aqui na face da terra. Um dia iremos embora. E aí, o que nós vamos deixar como legado, deixar como herança espiritual para os nossos filhos? O que eles dirão lá na frente? Então Deus está preocupado com as futuras gerações. A grande missão de Abraão. Abraão foi alguém que, extraordinário. Qual foi a grande missão de Abraão? Aí vem um texto que fala assim, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Observem, porque eu o tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Abraão não estava preocupado apenas no momento que ele estava vivendo, estava preocupado com os filhos e aqueles que viriam após ele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ele tinha uma missão. Abraão sabia perfeitamente o que ele queria. Abraão sabia perfeitamente o propósito de Deus na vida dele. E nós precisamos também saber qual é o propósito de Deus em nossas vidas, que não é diferente do propósito de Abraão, de Deus na vida de Abraão, que é de cuidar das nossas famílias, cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos netos. Você, o pai, não está trabalhando com os filhos, você que é avó, você que é avô, tem a preocupação de sentar, vem cá meu filho, vem cá meu neto, senta aqui que eu vou te ensinar, vou te falar algumas coisas a respeito desse Deus maravilhoso, do quanto Deus tem feito por mim. Muitos filhos estão crescendo e estão perdendo a visão do reino, estão perdendo a visão do que é igreja. Nesse slide seguinte nos fala que estamos numa corrida de revezamento de bastão. A corrida de revezamento de bastão, a pessoa vem correndo, o outro daqui já sai correndo, aguardando para pegar o bastão, para dar continuidade. O teu pai, de repente, passou um bastão para você. O seu avô, a sua avó, passou o bastão para o teu pai passou para você, e você está fazendo o quê? Como que você está fazendo? O que você está fazendo?
Ao pegar esse bastão, será que você está parado? Você, não, quem quiser agora pega aqui da minha mão que eu não vou dar prosseguimento. Nós estamos numa corrida de revezamento de bastão, irmãos. E do jeito que as coisas estão indo, com um passar do tempo, o evangelho vai caindo. Os irmãos já perceberam perfeitamente, aqueles que têm 60 anos de idade, 70 anos de idade, 80 anos de idade, olhe para aquela geração e olhe para a geração de hoje. Na Inglaterra eles estão vendendo igrejas. Na Inglaterra tem igrejas que não funcionam mais como igreja, funcionam como bar e danceteria lá dentro, porque não foi repassado. E por não ser repassado, o evangelho foi caindo, o evangelho foi morrendo. E existem igrejas lá que foram transformadas em bar, irmãos, transformadas em danceteria. Observe, hoje em dia, em muitas igrejas, às vezes nós falamos que nós queremos um culto avivado, um culto jovem avivado, mas não tem a essência do evangelho, porque não foi passado para estes jovens, para estes adolescentes, a essência do evangelho, o que é importante dentro do evangelho. Por isso que nós precisamos, com muito cuidado, tomar conta dos nossos filhos, tomar conta dos nossos netos, tomar conta. Eu fico imaginando a grande responsabilidade do pastor Cláudio Augusto, por ser pastor dos jovens, de estar assim orientando, porque se deixar à vontade, desanda, irmão. Porque não é responsabilidade do pastor dos jovens, é uma responsabilidade dentro de casa. É interessante quando nós começamos a observar que o povo, quando saiu do Egito, todo o povo que saiu do Egito morreu no deserto. Todos que saíram, exceto 2. Mas todos os outros morreram no deserto. A turma que entrou em Canaã, chegaram a entrar em Canaã, mas os que nasceram na terra prometida não conheceram Deus. Os que entraram na terra prometida não conheceram Deus. Porque, observe, quando eles saíram do Egito, a mão de Deus estava com eles. Moisés estava à frente, Moisés estava orientando, Moisés estava ensinando. Mas quando chega no meio do caminho, o negócio desanda. E mais à frente, desanda mais ainda. E quando chegam na terra prometida, aqueles homens, aquelas pessoas, aquelas mulheres não conheceram a Deus. A Bíblia é clara quando fala a respeito disto. É muito clara. E isso acontece, isso vem acontecendo. Eu creio, repetindo aqui, aqueles que têm 70 anos de idade, que viram um evangelho genuíno lá atrás. Um evangelho genuíno. Não um evangelho promocional, o evangelho 199, um evangelho genuíno, onde os cristãos chegavam e tinha aquela ideia, aquela caderneta fez a leitura diária, fez o culto diário, fez a leitura bíblica, né? Nós tínhamos isso. Eu não quero dizer e ser retrógrado e trazer de volta o que já estava lá atrás, não é isso, mas trazer um compromisso, trazer de volta. Nós não podemos perder os valores espirituais. Quando eu começo a perder os valores espirituais, a minha família começa a entrar em decadência. Quando eu vejo que não é mais necessário um culto doméstico, a família começa a entrar em decadência, melhor dizendo. Quando eu não valorizo a leitura da Bíblia perante meus filhos, quando meus filhos não me vê orando, a família entra em decadência. Quando meu filho não me vê lendo a Bíblia, a família entra em decadência. Os filhos precisam ver nos pais um exemplo, tirar dos pais um exemplo. Mas como eles vão tirar dos pais um exemplo se os pais não dão exemplo? Não dão um exemplo de evangélicos? Como que os filhos vão dar continuidade? Eles vão pegar o bastão, irmãos, e vão chegar em último lugar. Vão chegar em último lugar. E aqui nós observamos o que aconteceu lá com Ezequias. Ele tinha de tudo para ensinar um bom caminho a Manassés, mas ele não ensinou um bom caminho a Manassés. Um outro também que não ensinou um bom caminho ao seu filho, embora fosse juiz, embora fosse profeta e fosse sacerdote, foi Samuel. Com Samuel aconteceu a mesma coisa. Samuel foi excelente no relatório final, o relatório político ali de Samuel como juiz. Ele chega e fala assim: olha,
Durante o tempo que eu estive diante de vocês, eu não peguei nada de vocês. Durante o tempo que eu estive aqui como juiz, eu não roubei nada, não defraudei nada de vocês. A minha vida é íntegra. Se vocês tiverem alguma coisa, ele foi diante do povo e falou isto. Se eu peguei alguma coisa, se eu fiz alguma coisa de errado, vocês podem falar para mim. Se eu fiz alguma coisa de errado, Samuel prestando um relatório. Só que um pouco mais adiante, o povo agora vem para falar com Samuel. Samuel, se você vivesse mais 50 anos, nós ficaríamos contigo. Mas os teus filhos não seguiram pelo teu caminho. Por isso, constitui-nos um rei. A monarquia entrou, foi gestada na casa de Samuel. Foi gestada na casa de Samuel. Porque os filhos de Samuel não deram continuidade àquilo que o pai gostaria que eles fizessem. Por falta de uma orientação. E eu fico imaginando, poxa, nosso pai, ele é um homem que ele é o juiz, ele manda e desmanda aqui nesta cidade. Quanto dinheiro nós temos em casa e vivemos esse tipo de vida. Vivemos esse tipo de vida. Essa vida não de dificuldades, mas uma vida simples, uma vida simplória. E eles, quando tiveram oportunidade, quando eles assumiram, até porque a condição de juiz era dada por Deus, mas já no tempo de Samuel constituiu seus filhos juízes. Aí nós sentimos uma ideia de nepotismo. Não foi Deus que constituiu, mas foi Samuel que constituiu. Coisa começou a desandar, irmãos. E nisso que começou a desandar, vieram os sacerdotes, vieram aqueles líderes daquela região e falaram para Samuel: constitui-nos um rei. E a história, os irmãos sabem perfeitamente que foi o rei Saul. E Samuel deixou bem claro para o povo, essa pessoa que será constituída como rei sobre a vida de vocês, vai aprisionar os filhos de vocês, vai aprisionar a esposa de vocês, irá tomar parte da terra de vocês. Samuel falou muitas coisas a respeito do rei Saul, ali em Jerusalém, ali em Israel. Queridos, é algo muito sério para nós pensarmos, para nós analisarmos. Eu cheguei a separar aqui alguns versículos, não passei para o irmão Silvio, mas gostaria que, na medida do possível, que ele colocasse para nós Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, até o versículo de número 9. Deuteronômio, eu não coloquei aí para o irmão. Deuteronômio capítulo 6, versículo de 4 a 9. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Versículo 5. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Versículo 6. Que todas estas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Ensine com persistência aos seus filhos. Com persistência. O que é persistência? Está ali, constantemente ensinando, não é esporadicamente. Então ensine com persistência aos seus filhos. Converse com eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Olha a orientação que o Senhor Deus está passando para o seu povo ali em Deuteronômio. Amarre-os como um sinal nos braços e prende-as à testa. E no versículo de número 9, ainda nos diz desta forma: escreva-os no batente da porta de sua casa e em seus portões também. Houve um período que nós, prepare por favor, Silvio, Salmo 44, versículo 1, mas não projeta agora não. Houve um período em que nós chegávamos em algumas casas e víamos ali alguns dizeres bíblicos. Em algumas casas, alguns dizeres bíblicos. Hoje em dia, dificilmente nós verificamos um dizer bíblico numa casa. Dificilmente. E a orientação que o Senhor está passando aqui no livro de Deuteronômio é que escrevesse em todos os lugares. Você deve escrever, coloca um bilhete na geladeira, coloca um bilhete no espelho do banheiro, coloca um bilhete no quarto do seu filho, coloca um bilhete que eu digo, um versículo para que eles possam ler. E chame-os para uma leitura. Cobre esta leitura dos seus filhos. Mas meu filho já tem 18 anos, pastor. Cobre esta leitura dos seus filhos.
Uma leitura bíblica. E aí, como é que foi seu tempo de intimidade com Deus no dia de hoje? Se não houver cobrança, irmãos, eu vou fazer aquilo que eu quero. Eu faço aquilo que eu quero. Quem é chefe, quem é dono de um estabelecimento comercial, sabe perfeitamente, se você não cobrar, o funcionário vai fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele bem entende. E ele não vai produzir da maneira como você espera, da maneira como você quer. Por isso que é necessário uma prestação de conta. Os nossos filhos precisam prestar conta, mas para que eles possam prestar conta, é necessário que alguém cobre a eles, que alguém venha a cobrar a leitura da Bíblia, o momento de oração, o momento de a sós com Deus, o momento de intimidade com Deus, para que esse revezamento de bastão, que essa corrida, possa perpetuar, irmãos. E daqui a 15, daqui a 20 anos, nós tenhamos uma igreja saudável, uma igreja conforme o Senhor Jesus espera encontrar. Não uma igreja deteriorada, não uma igreja do oba-oba, não uma igreja de vamos lá, está tudo legal, vai ser tudo bacana. Mas uma igreja séria. O Senhor quer encontrar uma noiva séria. Lá em Salmos 44, versículo de número 1. Salmo de número 44, versículo 1. Como os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Quando foi que você parou para falar para o seu filho um livramento que Deus te deu, de um milagre que o Senhor Deus deu a você, que o Senhor realizou na sua vida? Quantos de nós aqui já passamos por muitos milagres? Deus já realizou milagres em nossas vidas, mas nós não sentamos para falar para os nossos filhos. Coisas que aconteceram com os nossos avós, muitos não sentam para falar com os seus filhos a respeito de seus avós. Então o tempo está passando e o Evangelho a cada dia está sendo modificado, está sendo transformado. A essência do Evangelho está perdendo o seu valor, irmãos. Está perdendo o valor porque aqueles que estão aqui atrás, que estavam aqui atrás, não estão passando o bastão como deveriam passar. E temos encontrado muitas igrejas, infelizmente, muitas igrejas que é oba-oba, irmãos. É oba-oba, é boate. Vamos apagar tudo, vamos todo mundo dançar, todo mundo pular. Adoração não é isso. Contextualização não é isto. O evangelho contextualizado é quando você pega um evangelho, adequa do jeito que o escritor colocou lá e você traz para a realidade de hoje, sem tirar a sua essência, mas não transformar numa boate, não começar num corre-corre, num trenzinho dentro da igreja. Não é clube, é igreja, é momento de adoração. Nada contra de nós erguermos os nossos braços, adorarmos ao Senhor, expressarmos ao Senhor a nossa adoração, mas não perder essa essência. Lá em Salmo 71, versículo 3, Salmo 78, melhor dizendo, Salmo 78, versículo de número 3, versículo 4 também, e versículo 6 e 7, Salmo 78, versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. O que os nossos pais nos contaram. O que você tem contado para o seu filho? Você que é avó, o que você tem contado para os seus netos a respeito do Evangelho? O que você tem contado? No versículo de número 4, a palavra ainda nos diz assim, ó: não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas que Ele fez. Maravilhas que Ele fez. Os netos olham para os avós, os filhos olham para os pais, e não vê nenhuma novidade. Está tudo como antes no Castelo de Abrantes, tudo normal, tudo assim, sabe? Vamos que vamos, vamos que vamos. E ainda no versículo de número 6, versículo número 6 e versículo 7, versículo 6 e 7, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, podemos dizer aqui que estava pensando em nós, pensando em cada um de nós aqui, os filhos que nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos, os filhos que nasceriam,
iriam contar aos seus próximos filhos. Olha que coisa tremenda aqui. Não era uma coisa momentânea, uma coisa de, sabe, é hoje, tá bom, é só hoje, eu tenho que me consagrar ao Senhor hoje, e amanhã é um outro dia, e vamos acabar, e vamos que vamos. E 2 Pedro, capítulo 1, já partindo para o final, 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 12 a 15. Isso, 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 12 a 15. Nos diz assim, ó, por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Versículo 13, considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Olha só, Pedro já sabia perfeitamente, porque o Senhor Jesus já havia falado a ele como que ele morreria. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. O versículo seguinte nos fala, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o Senhor Jesus Cristo já me revelou. Ele sabia perfeitamente. Versículo de número 15, eu me empenharei para que também depois de minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar destas coisas. Sempre capazes de lembrar destas coisas. O que Pedro estava falando ali? Pedro estava querendo dizer ali o seguinte, olha, eu não estou contando nada novo para vocês. O que eu estou falando para vocês, vocês já tomaram conhecimento, vocês já sabem. Agora, uma vez que vocês já sabem, é só colocar em prática. Vocês têm que colocar em prática. Ontem, cismaram de me ensinar a fazer bolo. Cismaram de me ensinar a fazer um bolo. 3 medidas, 3 canecas de farinha de trigo. E aí depois inventou outro negócio lá, um mousse lá. Aprendeu? Aprendi. Mas só se eu não continuar fazendo, queridos, eu vou perder essa receita. O próximo bolo que eu fizer vai ser aquela coisa que você pode, se você jogar na cabeça de um irmão, coitado do irmão. Assim é o Evangelho, querido. Assim é o Evangelho. Não existe nada de novo para vocês. O que foi colocado aqui nesta noite não foi nada de novo para vocês. Tudo antigo. Tudo, sabe, coisa que vocês já sabem. Coisa que nós já sabemos perfeitamente. Coisas que nós já praticamos. Ou já foi praticado. Ah, pastor, eu já falei para o meu filho. Agora ele tem aí 18 anos, 19 anos, agora é problema dele. Não é problema dele, é problema seu ainda. Principalmente se ele está morando debaixo do mesmo teto que você está morando. É problema seu sim, tem que orientar. Ele pode levar a vida que ele quiser, a vida que ele escolher, mas você tem que passar as informações do Senhor para ele continuar insistindo. Porque senão se perde o filho, daqui a pouco se perde um neto, daqui a pouco se perde um bisneto. E o bisneto não vai nem querer saber de Deus. Não vai nem querer saber de Deus, irmãos. Põe em ordem a tua casa. Essa foi a orientação que o Senhor Deus deu a Ezequias. Mas Ezequias não cumpriu. Essa tem sido a orientação que o Senhor tem passado a muitos dos seus filhos, muitos dos seus servos, hoje em dia. Mas muitos dos filhos de Deus, muitos dos servos de Deus, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, não têm colocado em prática. E a tendência, quando eu não coloco em prática, a tendência é ir deteriorando. Pegue uma pessoa e coloque em cima de uma cama e deixe a pessoa deitada o tempo todo ali numa única posição. A primeira situação que vai acontecer ali é uma escara, aparecer uma ferida em uma parte do corpo daquela pessoa. Se deixar por muito tempo, os músculos vão atrofiando. Alguns de vocês certamente já quebrou alguma parte do corpo, um braço, uma perna. E quando você quebra um braço, engessa um braço, depois você precisa de uma fisioterapia, porque o braço fica muito tempo parado. Você precisa de uma fisioterapia porque o teu braço está enrijecido. Você precisa de uma fisioterapia. E nós precisamos que o Senhor Deus continue a trabalhar em nossas vidas, trabalhar em nossas famílias. Para quê?
para que a futura geração, as futuras gerações, lembrem dos feitos de Deus, valorizem este Deus, valorizem o que Deus fez, está fazendo e que fará na vida de cada um de nós. É uma responsabilidade muito grande a partir do momento que você constitui uma família. Uma responsabilidade muito grande. Vimos aí através das falas de Abraão, dos escritos de Abraão. É uma responsabilidade muito grande constituir uma família. Porque os seus filhos dependem de você, vão depender de você. Não apenas da alimentação, não apenas das vestes, não apenas dos estudos. Mas irão depender de cada um de nós, daquilo que nós deixamos para eles. Se for necessário dar um puxão de orelha através da palavra, dê um puxão de orelha através da palavra. Ah, mas eu amo tanto meu filho, eu amo tanto a minha filha, que se eu chamar a atenção da minha filha, se eu chamar a atenção do meu filho, tadinho dele, tadinha dela. Chame a atenção. Cobre, mas cobre mesmo, porque senão o Senhor Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você. As futuras gerações dependem de cada um de nós. De cada um de nós. É só nós olharmos o cenário. Um cenário atual. Quantos avós têm os seus netos afastados da igreja? Quantos pais estão com os seus filhos afastados da igreja? Mas ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo de nós revermos, reavaliarmos esta situação e trazer de volta todos os ensinamentos do Senhor e colocarmos a nossa casa em ordem. Coloca a sua casa em ordem, ponha a sua casa em ordem, porque esta é a orientação do Senhor para você, a orientação do Senhor para cada um de nós. De repente não seria esta a mensagem que você gostaria de ouvir neste último culto da família nesta noite. De repente essa não seria a mensagem que você gostaria de ouvir. Mas nós precisamos falar a verdade. E temos que falar a verdade. E nem sempre a verdade agrada a todos. Nem sempre a verdade agrada a todos. Mas se nós fugirmos da verdade, o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem como maquiar uma situação de evangelho. Não tem como maquiar o evangelho. O evangelho tem que ser genuíno, o evangelho tem que ser real. Tem que ser real. Você, meu filho, goste, você, minha filha, não goste, mas o evangelho é assim. O evangelho é deste jeito. É assim que o Senhor Deus espera. É isso que o Senhor Deus quer de cada um de nós. Cada um de nós. Nós vamos orar neste momento. Vamos agradecer ao Senhor pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Agradecer a Deus pelos nossos filhos. Agradecer a Deus por tudo quanto tens feito, que Ele tem feito a cada um de nós.